400 anos. 4 séculos de correntes. Gerações nascidas e mortas sob o chicote. O povo que Deus prometeu abençoar, agora sangra sob o sol escaldante do Egito. Esta é a história da maior libertação da história humana. Uma nação inteira aprisionada. Um império invencível. E um Deus que está prestes a mostrar quem realmente governa a terra. O cenário: Egito, a superpotência do mundo antigo. Os hebreus chegaram como hóspedes honrados nos tempos de José. Mas agora são escravos. Propriedade. Ferramentas descartáveis. Levantou um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José. Essa frase simples esconde um horror indescritível. Novo faraó, novos decretos, e um medo paranoico. Esses hebreus estão se multiplicando demais. Se houver guerra, vão se juntar aos nossos inimigos. A solução de faraó? Trabalho escravo brutal, tijolos sem palha, espancamentos públicos. Mas quanto mais oprimiam, mais os hebreus se multiplicavam. Era como tentar apagar fogo com gasolina. Então Faraó cruza a linha do inimaginável. Todo filho que nascer, lançareis no rio. Genocídio. Infanticídio sistemático. O Nilo, rio sagrado do Egito, se torna um cemitério de bebês. Mas no meio dessa escuridão absoluta, uma mãe hebreia chamada Joquebede toma uma decisão desesperada. Joquebede olha para seu bebê de 3 meses. Ele é perfeito, saudável e condenado à morte. Ela não consegue mais escondê-lo. Os soldados de Faraó patrulham as ruas, investigando cada choro de criança. Então ela faz algo que parece loucura. Constrói um cesto impermeável, coloca seu filho dentro e o deposita no rio Nilo, o mesmo rio onde Faraó ordena que bebês hebreus sejam afogados. Ela literalmente obedece o decreto de Faraó, mas com fé de que Deus vai subverter tudo. E Deus subverte mesmo. A filha de Faraó desce ao rio para se banhar. Ela vê o cesto, abre, encontra um bebê chorando e seu coração derrete. Vendo-o, compadeceu-se dele. Ela sabe que é um bebê hebreu, sabe que o pai dela ordenou a morte de todos eles, mas ela escolhe a misericórdia. E aqui está a ironia divina que te arrepia. O libertador de Israel vai ser criado no palácio do opressor, alimentado com comida egípcia, educado pelos melhores tutores do império, treinado em estratégia militar, política, liderança. Faraó está financiando, sem saber, o treinamento do homem que vai destruir seu reino. Mas a história de Moisés não é um conto de fadas. Ele sai para ver seus irmãos, hebreus, e presencia um egípcio espancando um escravo hebreu. Até a morte, algo explode dentro de Moisés. Raiva, justiça, identidade. Ele olha para os lados, ninguém está vendo, e mata o egípcio. Enterra o corpo na areia. No dia seguinte, ele tenta intervir numa briga entre 2 hebreus. E um deles solta a bomba. Quem te fez príncipe sobre nós? Vai me matar como matou o egípcio? O segredo vazou. Faraó descobre. E Moisés, o príncipe do Egito, vira fugitivo. Ele foge para Midian, um deserto no meio do nada. De príncipe a pastor de ovelhas. De palácios a tendas. De possível herdeiro do trono. A absolutamente ninguém. 40 anos no deserto. 40 anos de anonimato. Moisés provavelmente pensou que sua vida tinha acabado. Ele não fazia ideia de que Deus estava apenas começando. Moisés tem 80 anos agora. 80. A maioria das pessoas nessa idade está se preparando para morrer. Mas Deus está preparando Moisés para nascer de verdade. É um dia comum. Moisés está pastoreando as ovelhas de seu sogro Jetro, perto do Monte Horebe. De repente ele vê algo impossível. Uma sarça pegando fogo. Mas o fogo não consome a planta. Ela queima, mas não se destrói. Moisés se aproxima. E então escuta: Moisés, Moisés, eis-me aqui. Não te aproximes. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E Moisés esconde o rosto, aterrorizado, porque ele sabe. Está diante do Criador do universo. E Deus fala: tenho visto a aflição do meu povo no Egito. Tenho ouvido o clamor deles. Tenho conhecido suas dores. E desci para libertá-los. Percebe a linguagem? Deus viu, ouviu. Conheceu, desceu. Não é um Deus distante, filosófico, indiferente. É um Deus que Sergipe envolve, que sente, que age. E disse: portanto, vem, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo do Egito. Moisés disse: Eu vou tirar Israel do Egito? Eu, que fugi como criminoso. Eu, que sou pastor de ovelhas há 40 anos. Eu, que nem sei falar direito. E começa a negociação mais constrangedora da Bíblia. Quem sou eu para ir a Faraó? Deus responde: eu serei contigo. Não é sobre quem Moisés é,
é sobre quem Deus é. Moisés tenta de novo, mas quando eu chegar lá e disser que o Deus dos pais deles me enviou, eles vão perguntar: qual é o nome dele? O que eu respondo? E Deus revela o nome mais poderoso, mais misterioso, mais profundo da história. Eu sou o que sou. Diga a eles: eu sou me enviou. O nome que significa: eu existo, eu sou. Autoexistente, eterno, sem começo, sem fim, sem dependência de nada nem ninguém, o Deus que simplesmente é. Mas Moisés ainda não está convencido. Moisés ainda está tentando escapar, mas eles não vão acreditar em mim. Vão dizer que Deus não apareceu. Deus poderia ter ficado irritado. Poderia ter dito: sério, Moisés? Você está vendo uma sarça em chamas que não se consome e ainda duvida? Mas em vez disso, Deus é paciente. O que é isso na tua mão? Um cajado. Lança-o no chão. O cajado vira uma serpente. Moisés, foge correndo! Mas Deus diz: estende a mão e pega pela cauda. E tremendo, Moisés pega a serpente e volta a ser cajado. Primeiro sinal: o cajado. Símbolo de autoridade. Deus está dizendo: eu vou te dar autoridade sobre a própria natureza. Segundo sinal: coloca tua mão no peito. Quando tirar a mão, ela estará leprosa, branca como neve, podre, morta. Ele coloca de volta e sai totalmente curada. Mensagem: Deus controla vida e morte. Terceiro sinal: se não crerem nesses dois sinais, pega a água do Nilo e derrama na terra seca. A água vai virar sangue. O rio Nilo, Deus do Egito, a fonte de vida da civilização egípcia. Deus está dizendo: eu vou transformar o Deus deles em morte. Mas Moisés ainda não quer ir. Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente. Sou pesado de boca e pesado de língua. Tradução: eu gaguejo. Não sei falar em público. Escolhe outra pessoa. E Deus responde com uma pergunta devastadora: quem fez a boca do homem? Quem faz o mudo? O surdo? O que vê? Ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Deus literalmente diz: Moisés, eu que criei a boca. Você acha que não posso fazer a sua boca funcionar? Vai, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que deves falar. Mas Moisés cruza a linha. Ah, Senhor meu, envia qualquer outro. Então a ira do Senhor se acendeu contra Moisés. Deus não destrói Moisés, mas há consequências. Teu irmão Arão não fala bem? Ele será a tua boca, e tu serás para ele como Deus. Moisés vai liderar, mas perde o privilégio de ser o porta-voz direto. Arão vai falar. E essa decisão vai ter repercussões gigantes mais tarde, mas a missão está confirmada. Moisés volta para o Egito, reencontra Arão, e juntos, eles vão diante dos anciãos de Israel. Arão falou todas as palavras que o Senhor tinha dito a Moisés e fez os sinais diante do povo, e o povo creu. Quando ouviram que o Senhor tinha visto sua aflição, inclinaram-se e adoraram. 400 anos de oração, gerações clamando por libertação. E finalmente, Deus responde. A esperança acende, a fé renasce. Mas a parte fácil acabou. Agora vem o confronto com o homem mais poderoso do planeta. Moisés e Arão marcham até o palácio de Faraó. Imagine a cena. 2 hebreus idosos, vestidos como pastores, entrando no salão do trono mais opulento do mundo. Guardas armados e ouro por todo lado. E no centro, sentado no trono, Faraó não é apenas um rei. Na teologia egípcia, Faraó é um deus, filho de Ra, o Deus Sol, mediador entre os deuses e os homens, imortal, intocável, absoluto. E Moisés olha nos olhos dele e diz: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, deixa ir o meu povo. A audácia absurda. É como um mendigo ordenando o imperador, um escravo desafiando um Deus. E Faraó responde: quem é o Senhor, para que eu ouça sua voz e deixe Israel? Não conheço o Senhor, e não deixarei Israel. Não conheço o Senhor. Essa frase é a sentença de morte do Egito, porque Deus está prestes a se apresentar de uma forma que o Egito nunca vai esquecer. Mas por enquanto, Faraó está no controle, e ele está furioso. Moisés e Arão, vocês estão fazendo o povo parar de trabalhar. Voltem às suas cargas. E então vem a retaliação brutal. Faraó ordena: não deem mais palha para fazer tijolos. Mas a cota de tijolos continua a mesma. Eles estão preguiçosos, por isso gritam: vamos sacrificar ao nosso Deus. Imagina o desespero. Os hebreus agora têm que procurar palha por conta própria e produzir a mesma quantidade de tijolos. É impossível. Os capatazes os espancam. As costas sangram. As mãos racham. E os líderes hebreus vão até Moisés e Arão. O Senhor olhe para vocês e os julgue. Vocês nos fizeram odiosos diante de Faraó. Colocaram uma espada na mão dele para nos matar. A libertação começou. As correntes ficaram mais apertadas.
o chicote mais pesado. A esperança virou desespero. E Moisés? Moisés está destruído. Senhor, por que maltrataste este povo? Por que me enviastes? Desde que fui a Faraó para falar em teu nome, ele maltratou este povo. E o Senhor não livraste o teu povo. Moisés está tendo um colapso de fé. O Senhor me chamou. E tudo piorou. Onde está a libertação? Onde está o poder? Uma oração honesta e humana, registrada na Bíblia, e Deus não se ofende. Deus responde a Moisés, mas não com explicações filosóficas, não com desculpas, com identidade e promessas. Eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, Isaque e Jacó como El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome não fui conhecido deles. Deus está dizendo, os patriarcas me conheceram como o Deus que provê, mas vocês vão me conhecer como o Deus que liberta, como o Deus que cumpre, como o Deus que destrói impérios. E então, vêm as promessas. 7 promessas encadeadas como trovões. Eu vos tirarei de debaixo das cargas do Egito. Eu vos livrarei da escravidão. Eu vos remirei com braço estendido e grandes juízos. Eu vos tomarei por meu povo. Eu serei vosso Deus. Eu vos farei entrar na terra que jurei dar a Abraão. Eu sou o Senhor. 7 promessas. 7 declarações de soberania absoluta. Não depende de Moisés. Não depende de Faraó. Não depende de Israel. Depende apenas de Deus. Mas há um detalhe perturbador. Já tinha avisado. Eu endurecerei o coração de Faraó, e ele não deixará ir o povo. E agora, eu endurecerei o coração de Faraó, e multiplicarei meus sinais e maravilhas na terra do Egito. Espera, Deus vai endurecer o coração de Faraó? Isso parece injusto, não é? Por que Deus faria isso? Aqui está a verdade. Faraó já tinha um coração duro. Não conheço o Senhor. Ele já tinha escolhido a rebelião. Deus apenas confirma, e usa essa escolha para um propósito maior. Em Romanos capítulo 9, versículo 17 explica: Para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Deus vai usar a teimosia de Faraó para demonstrar seu poder de forma tão devastadora, tão inegável, tão absoluta, que todas as nações vão ouvir. O Egito vai ser o palco. Faraó vai ser o exemplo. E o mundo inteiro vai aprender. Não se desafia o Deus de Israel. Então aqui estamos. Moisés foi chamado. Faraó está desafiando. E Deus está prestes a se revelar. Mas como você tira um povo inteiro de um império que nunca perdeu uma guerra? Como você destrói os deuses de uma civilização milenar? Com pragas, 10 pragas, 10 julgamentos divinos, cada uma mirando um deus egípcio específico, cada uma mais devastadora que a anterior, água virando sangue, rãs invadindo, palácios, piolhos cobrindo corpos, moscas devorando carne, gado morrendo em massa, úlceras explodindo na pele, granizo destruindo plantações, gafanhotos devorando o que sobrou, trevas absolutas cobrindo a terra. E a 10ª praga, é tão terrível que vai quebrar o Egito de uma vez por todas. Mas isso é para o próximo episódio.